Estar no centro da vontade de Deus muitas vezes é desconfortável, mas é também o lugar onde nós somos encontrados pela sua graça. Nós somos abraçados, afirmados, amados, protegidos e capacitados. E quando a gente olha para tudo isso, não tem lugar melhor para estar. Antes das aulas começarem, nós tivemos então esse tempo para descansar, nos ambientar. Chegamos na terça e na sexta-feira então começou a escola, não as aulas. A gente foi recebido pela Liz, o Brian, que são os nossos líderes, e a equipe dele, que é a Kim e o Silvano. Eles nos receberam numa mesa ao ar livre e a gente comeu uma boa pizza, uma boa sobremesa, e foi aquele momento esquisito, né? Todo mundo, a maioria na verdade, o inglês é a segunda língua e ninguém se conhece, né? Então é aquele momento estranho. E aí a Alice, ela falou algo do tipo: gente, vai ser assim mesmo, abracem a estranheza. E foi isso que a gente fez. Foi um almoço rápido, mas um tempo muito gostoso junto com a nossa turma. Os sábados aqui, eles costumam ser um pouco mais livres, mas esse especificamente, o primeiro, a gente teve uma orientação pela manhã, onde a gente sentou para ouvir um pouco sobre os princípios, sobre os valores da Jucum e também as coisas mais detalhadas sobre a escola em si, né? A gente entendeu um pouco mais profundamente sobre o que é a nossa ETED, que tem uma pegada diferente. A gente pode falar sobre isso num vídeo específico. A gente também entendeu um pouco sobre a rotina, como que vai funcionar a forma de avaliação da escola. E também depois a gente teve um tour. A gente conheceu a base, onde que ficam as coisas, mas foi um tempo muito bom para a gente entender um pouquinho melhor, né, onde que a gente está e o que que a gente vai fazer nos próximos meses. Não, ali, ó. A câmera. Nos domingos nós somos incentivados, não obrigados a frequentar uma igreja local. E nós fomos para uma igreja presbiteriana aqui perto, fomos andando mesmo junto com algumas famílias brasileiras. E é uma igreja, uma comunidade pequena, mas muito acolhedora, uma boa palavra, um ambiente gostoso. Depois que a gente tem esse tempo na igreja, no culto, a gente volta para a base. E aí o resto é um tempo livre, onde a gente tem para descansar, né, ter um tempo com a família, ou mesmo, se tiver, fazer as obrigações da escola. Vamos? Deixa. E aí chega segunda-feira, o momento, lógico, a gente espera, né? A gente quer estar aqui, a gente esperou por esse momento, mas especificamente entregar o Noah nos braços da Serena, que é a babá, foi um momento que a gente não queria muito ter. Foi o momento mais difícil da semana. Ver a Vitória chorando, ver o Noah sofrendo, tentar focar na aula pensando que ele tá lá junto com a Serena, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, foi complexo. Logo depois do culto nós vamos praticamente direto para a sala de aula e nessa segunda nós conhecemos os palestrantes da semana e o tema da semana. Cada semana vai ter o seu específico e nós conhecemos o casal missionário americanos que já moram na África do Sul já faz um tempo, Rich e Lynn Hodge, e nós aprendemos sobre o coração paterno de Deus. Foi uma semana intensa, emocionante, momentos preciosos que nós tivemos na presença de Deus com os nossos colegas. Foi algo incrível mesmo, fantástico. Extrapolou o simples passar de conhecimento acadêmico, foi muito mais que isso, foi uma reconexão com Deus Pai, foi bênção demais. Uma hora a gente vai para o almoço.
Todas as refeições a gente faz no refeitório, cada um leva o seu prato, o seu talher e ali refeições variadas, comida boa. E depois à tarde a gente tem o chamado Work Duties, que basicamente é a manutenção da base. Então a gente corta grama, limpa banheiro, limpa cozinha, varre chão, aspira chão, limpa os carros da base. Essa semana eu fiquei responsável para organizar e limpar o salão principal onde acontecem os cultos e também limpei o banheiro aqui do nosso alojamento. E aí depois que a gente faz nossas obrigações, work duties, nós temos o tempo livre para fazer o que precisa ser feito, né? Seja as tarefas, as leituras, ou mesmo descansar, passar tempo com a família. Alguns dias tem programações diferentes, né? No geral é essa a estrutura da programação, então café da manhã, aulas pela manhã, depois do almoço work duties, livre, janta, dormir, mas a gente tem alguns dias específicos que tem programações diferentes. Segunda, louvor com toda a base, terça-feira, louvor só com a nossa escola, então só com a nossa turma. E a gente também tem um evangelismo local antes do louvor mesmo, eu posso mostrar em um outro vídeo. Na quarta nós temos a intercessão com a base toda. À noite, na quarta-feira, nós temos um momento de comunhão com as famílias, né? Não só os alunos da nossa escola, mas também as famílias. Essa semana passada a gente teve tacos, a gente comeu tacos com a Rich e a Lynn também. E quinta, nós temos então a intercessão só com a nossa sala e culto à noite com a base toda, né? A gente tem mais um culto com todos os alunos, toda a equipe aqui da base. E sexta-feira, que é o nosso dia mais diferente, nós começamos oferecendo um café da manhã especial para todo mundo aqui. A gente pode falar um pouquinho mais sobre o motivo desse café da manhã, tem a ver com a nossa escola, a ETED específica, que tem uma pegada diferente. E depois nós temos um tempo de compartilhar sobre a semana. A gente tem um tempo de digerir junto em grupo, compartilhar um pouco dos desafios, dos pontos altos da semana. E antes do almoço a gente tem mais uma hora de relaxar. A gente tem um tempo de descanso, então tem um cantinho ali para a gente deixar o celular, então a gente fica longe de tela e é um tempo individual da gente fazer aquilo que a gente gosta para descansar a cabeça, sem obrigações acadêmicas, sem tarefas, sem telas. E ali eu li o livro que eu faltava para terminar, a Vitória desenhou, escreveu uma cartinha. Foi uma semana com muita adaptação, a parte do Noah com a babá com certeza foi a mais desafiadora de todas. Temos as adaptações da vida e comunidade que muitas vezes são desconfortáveis, mas ao mesmo tempo um sentimento de realização, convicção que estamos no lugar que Deus nos chamou e nos trouxe. Transborda os nossos corações e assim também faz a gente desfrutar da sua graça. Nós vivemos momentos tão gostosos na presença de Deus e com os nossos irmãos aqui, experimentado o seu cuidado com Noah, vendo ele evoluindo ao longo da semana, ficando bem sem a gente. Louvado seja o nosso Senhor. Muito obrigado por todos que têm acompanhado esse início de jornada, aqueles que têm orado e intercedido pelas nossas vidas, acompanhado os pedidos no grupo. Se você não faz parte do grupo, é só acessar o nosso site, preencher o formulário, a gente coloca você lá, a gente tem mandado os nossos pedidos de oração, temos colocado algumas notícias mais específicas, né? Nós contamos um pouco sobre essa jornada com Noah. Muito obrigado, é tão bom ter cada um de vocês aqui conosco, nos apoiando, nos suportando, a gente sente que vocês estão aqui. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Vamos ver. Estejam orando aí pela rotina para que eu consiga continuar informando vocês. Tchau, tchau.